Meu filho me removeu do grupo da família e, quando eu perguntei o motivo, respondeu: Mãe, era para adultos que trabalham. A senhora não entende nada do que a gente conversa. Uma semana depois, os 12 chegaram à minha chácara com malas, carne para churrasco e caixas térmicas, convencidos de que eu deixaria a chave debaixo do vaso mais uma vez. Mas, naquela noite, junto ao portão fechado, um cartaz e um caderno estavam esperando por eles. Um caderno que jamais deveriam ter desprezado. Não foi o momento em que meu filho me tirou do grupo da família que mais me machucou. Foi a frase que veio depois, dita com aquela calma fria que só os filhos usam quando deixam de enxergar você como mãe e passam a vê-la como um peso. Mãe, era para adultos que trabalham. A senhora não entende nada do que a gente conversa. Tenho 76 anos, sou viúva há 11 anos. Aquela frase ficou cravada dentro de mim como um espinho sobre as costelas, porque não estavam apenas me deixando de fora de uma conversa. Estavam me apagando, pouco a pouco, da minha própria família. Eu não era uma mulher rica. A chácara foi construída por mim e Antônio com muito esforço, depois de anos vendendo em férias, economizando cada centavo e passando domingos inteiros sob o sol. Cada árvore, cada telha, cada pedaço de terra carregava uma história. Mas, para meus filhos, com o passar do tempo, aquela casa deixou de ser memória e se transformou em comodidade. Um lugar para chegar com os amigos, crianças, caixas térmicas, carne para churrasco e caixas de som. Um hotel gratuito com uma velha ao fundo que cozinhava, limpava e não fazia perguntas. O pior é que eu ainda acreditava que aquilo era amor. Que deixar a chave debaixo do vaso grande, preparar compotas, guardar lençóis limpos e manter a geladeira sempre cheia era a minha maneira de continuar sendo necessário. Até que um dia depois de me expulsarem do grupo, minha nora me enviou uma mensagem privada, como se nada tivesse acontecido. Benita, deixa as chaves onde sempre deixou. Vamos na sexta com as crianças. Nem por favor, nem obrigada, nem como a senhora está. Foi assim que descobri que já tinham planejado um fim de semana inteiro na minha casa sem sequer me avisar. 12 pessoas, 12, como se a dona da casa não existisse, como se eu fosse apenas mais um móvel. Fui para a chácara um dia antes. João, o caseiro, percebeu assim que viu meu rosto que alguma coisa tinha se quebrado dentro de mim. Não fez perguntas necessárias, apenas preparou um chá e me deixou sozinha na sala. Ali, sobre a mesa, estava o caderno de couro marrom que Antônio costurou com as próprias mãos muitos anos atrás. Naquelas páginas, anotávamos tudo. Quanto custou o poço, quanto trocamos o telhado, quantos pés de limão plantamos, quanto sobrou depois das vendas na feira. Não era um caderno qualquer. Era a memória do que construímos. Era quase um testamento sem dizer que era. Carlos chegou primeiro, entrou sem bater. Não me beijou nem perguntou como eu estava. Apenas franziu a testa ao me ver ali, como se eu tivesse estragado seus planos. Eu disse que tinha me tirado do grupo, que ninguém tinha me avisado que viriam. E ele respondeu com aquela paciência que humilha mais do que um grito. Era para não incomodar a senhora com os assuntos de adultos. Depois viu o caderno, folheou algumas páginas sem interesse e jogou no lixo, como se fosse um panfleto velho. Essas coisas só juntam poeira, mãe. Melhor dar uma arrumada antes que o resto do pessoal chegue. Não chorei na frente dele, mas alguma coisa dentro de mim deixou de pedir permissão naquele instante. Da janela do meu quarto, vi os outros chegando com malas, sacolas, risadas e aquela segurança de quem acredita que nada jamais vai mudar. Laura passou pelo corredor sem nem me cumprimentar. Diego nem sequer levantou os olhos. Lá fora, pareciam estar de férias. Aqui dentro, eu observava uma casa cheia de lembranças transformada em um lugar onde a minha presença já não cabia. Aquela noite, tirei o caderno do lixo, limpei-o, abri-o. E me lembrei de algo que meus filhos jamais se deram o trabalho de me perguntar. As coisas realmente importantes nunca ficaram sobre a mesa. Debaixo do piso do meu quarto, onde Antônio e eu escondíamos aquilo que não queríamos perder, ainda estava guardada a única coisa capaz de mudar tudo. Não dormi chorando, dormi pensando. Na manhã seguinte, quando os 12 apareceram, não encontraram a chave debaixo do vaso. Encontraram o portão trancado. E preso a ele, um cartaz simples, escrito com a minha letra firme. Casa fechada. Para entrar, leia um caderno. Alguns riram. Achei que iriam embora, mas a curiosidade sempre foi maior que o respeito naquela família. Carlos foi o primeiro a abrir o caderno. Ainda estava limpo, sem cheiro do lixo que ele mesmo havia desprezado. Sentaram-se ali mesmo, no chão de terra batida, enquanto o sol começava a subir e começaram a ler, página por página. No início, eram apenas números, gastos, economias, datas, mas, conforme avançavam, as anotações mudavam. Antônio sempre escreveu mais do que valores. Hoje, Benita vendeu tudo na feira mesmo com febre. Carlos quebrou o braço. Não contei quanto custou o médico porque o susto foi maior. Laura disse que quer estudar. Vamos dar um jeito.
Diego chorou de fome. Amanhã trabalharemos o dobro. Então chegaram as últimas páginas, as páginas que nunca ficaram sobre a mesa. Ali estavam documentos grampeados, assinaturas, registros. A chácara não estava no nome de nenhum deles, nunca esteve. Após a morte de Antônio, eu havia feito o que ele pediu na última noite em que ainda respirava com calma. Não deixe que transforme isso em um lugar sem alma. A propriedade estava vinculada a uma instituição local que acolhia idosos abandonados. Uma cláusula simples. Enquanto eu estivesse viva, poderia usar como quisesse. Após minha, tudo seria deles. Sem divisão, sem herança, sem discussão. Silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que esmagam o peito. Carlos foi o primeiro a levantar os olhos, mas, dessa vez, não havia arrogância. Mãe, mas eu já estava do outro lado do portão, de pé. E pela primeira vez em muitos anos, não como alguém esperando ser notada, mas como dona de tudo aquilo. Assuntos de adulto, não é? Eu disse com a voz calma. Ninguém respondeu. Pois então aprenderam uma coisa. Ser adulto não é usar a casa dos outros como se fosse a sua. É saber quem construiu o chão onde vocês pisam. Laura tentou falar. Diego baixou a cabeça. As crianças, confusas, seguraram as mãos dos pais. Eu respirei fundo. Não havia ódio ali. Só um cansaço antigo que finalmente tinha encontrado saída. Hoje vocês não entram. Carlos deu um passo à frente. A gente pode conversar? Podem, eu respondi, mas não aqui, não como antes. Apontei para o caderno. Levem isso, leiam de verdade, cada página, cada linha. Depois, se ainda quiserem voltar, batam no portão, como qualquer visita. Virei as costas antes que pudessem dizer mais alguma coisa. João estava me esperando na varanda, em silêncio. Lá fora, ninguém teve coragem de insistir. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, a chácara ficou em paz. Sem caixas de som, sem risadas vazias, sem gente que só lembrava de mim quando precisava. Só o vento passando pelas árvores que eu e Antônio plantamos. E, pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Me senti respeitada. E entendi, enfim, que às vezes a única forma de continuar sendo mãe é parar de aceitar ser tratada como menos que isso.